Graça e paz, povo lindo, os milagres do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continua. Nessa sexta-feira iremos falar do exorcismo ao pôr do sol. Vamos para a Bíblia, Lucas 4, versículo 40. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Versículo 41. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Versículo 42. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham, para que não se ausentasse deles. Versículo 43. Ele, porém, lhe disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Amados, vamos para mais um milagre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o exorcismo ao pôr do sol. Jesus exorcizando ao pôr do sol é um dos milagres de Jesus Cristo que aparece logo após a cura da sogra de Pedro. De acordo com o relato nos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, Jesus havia curado a sogra de Pedro, e ao cair da tarde, muitos doentes e possuídos por demônios foram trazidos até ele. Jesus então os expulsou com o poder da palavra e curou todos os doentes. Mateus 8, versículo 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isaías aqui não está afirmando que nós, os servos de Jesus Cristo, estamos livres das doenças e enfermidade. Ele está profetizando o ministério de cura e de libertação de Jesus Cristo.
Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Esta mensagem também se encontra no Evangelho de João Marcos, 1, versículo 32. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. Versículo 33. E toda a cidade se ajuntou à porta. Versículo 34. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Por isso que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como evangelhos sinóticos, porque estes três evangelhos têm grande quantidade de história em comum e na mesma sequência. Mesmo Mateus sendo testemunha ocular de Jesus Cristo, todos os evangelhos são inspirados pelo Espírito Santo. Todos os versículos da Bíblia são fortes, todavia este merece uma atenção especial. Este versículo nos mostra o perigo da religiosidade, pois a religiosidade e o fanatismo cega o entendimento das pessoas. Os demônios sabiam que Jesus Cristo era Filho de Deus, que foi enviado para salvar a humanidade. Já os líderes religiosos da época tinham ele como um blasfemo e filho de prostituição. A maioria dos religiosos dá mais ouvido para os ensinamentos dos seus líderes do que os ensinamentos de Jesus Cristo contido na Bíblia Sagrada. Muitos se prendem ao regulamento interno do seu ministério e despreza o maior dos mandamentos. Marcos 12, versículo 31. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Alguns acham que para estar bem com Jesus Cristo é só seguir os regulamentos do seu ministério. Muitos esquecem que para ser discípulo de Jesus Cristo tem que seguir alguns requisitos. João 13, versículo 35. Nisto todos conhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Estas foram as palavras de Jesus Cristo, a cabeça do corpo da igreja,
e o autor de toda criação. Os milagres de Jesus Cristo são só para aqueles que crêem no poder da sua palavra. É só para aqueles que têm reverência à santa palavra. São só para os verdadeiros adoradores. Mateus 8, versículo 2. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpos. As bênçãos de Jesus Cristo são só para aqueles que saem do seu lar para prestar uma homenagem ao Todo-Poderoso. Versículo 40. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, luz trazia, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Jesus Cristo, no seu ministério terreno, usou bastante o dom da cura e libertação e o dom da ciência da palavra, pois ele ensinava com autoridade divina. Mateus 4, versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Pois tem muitas enfermidades que são espirituais e só sai pelo poder da palavra e com imposição de mão. Doença é para os médicos, enfermidade é espiritual e só sai com intervenção divina. Lucas 13, versículo 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Versículo 12. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Quando Jesus manda, até Satanás obedece. Versículo 41. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Jesus Cristo nunca deu ousadia para Satanás e nem para os seus principados. Nós, discípulos de Cristo, também não devemos entrevistar e nem dar ibope para o pai da mentira. Marcos 1, versículo 34. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, porém não deixavam falar os demônios, porque o conhecia. Os demônios sempre souberam que Jesus Cristo
era o Filho de Deus, veio para desfazer a obra do diabo. Mateus 8, versículo 29. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Versículo 42. E vendo e sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham, para que não se ausentasse deles. Jesus Cristo, às vezes, ia orar nos montes ou em lugares desertos para ter um particular com Deus. Às vezes, Deus nos coloca num deserto para que nós venhamos ter mais comunhão e intimidade com Ele. Jó 42, versículo 5. Como ouvi dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Tudo que Deus faz tem um propósito. A provação de Jó foi para Deus multiplicar os seus bens e para ter mais intimidade com Ele. Lucas 6, versículo 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Deus, nesta sexta-feira, quer ter particular com crente. Deus está com saudade de ouvir a sua voz pela madrugada. Versículo 43. Ele, porém, lhe disse: também é necessário que eu anuncie a outra cidade o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Muitos que se dizem ministros de louvores, mas não foi esta a prioridade de Jesus Cristo, e nem o seu mandamento. Mateus 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Jesus Cristo também usou o apóstolo Paulo para falar sobre a importância da doutrina de Cristo. 2 Timóteo 4, versículo 2: que pregues a palavra a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exortes com toda a longanimidade e doutrina. A igreja de Filadélfia não foi aprovada por causa dos seus lindos louvores ou coral, e sim pela sua obra missionária e por guardar a palavra de Deus. Apocalipse 3, versículo 8. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Amém.
Amém? Não deixe de se inscrever e compartilhar os vídeos e deixar o seu gostei. Um forte abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Miguel Reinaldo.